como sair deste impasse? Começamos a montar, quem pega o texto da Constituição da República vai ver, que tem 8 títulos, foram as 8 comissões temáticas criadas. E cada comissão temática dessa se subdividia em 3 subcomissões. E havia um teto, acima de todas, que era a comissão de sistematização. Agora veja, com este arcabouço, todos os 559 constituintes foram agasalhados para contribuírem com a sua dádiva à Constituição de 1988. O maior partido era o PMDB, o segundo era o então PFL. O PMDB, liderado pelo meu querido amigo e saudoso Mário Covas, em 1966, eu era um deputado federal com 30 anos, novinho, e o Mário Covas era um pouco mais velho que eu, uns 4 anos. Ele foi eleito por nós líder da oposição e eu era o seu primeiro vice-líder. Pelo ato institucional, nós fomos cassados, eu perdi 10 anos de direitos políticos, perdi o meu mandato de deputado federal, perdi o meu lugar de professor aqui, em Brasília, no Centro Universitário de Brasília, e o Mário perdeu também este mandato que ele trazia para São Paulo. Em 1986, 20 anos depois, essa diáspora de todos nós se deu lugar ao reencontro. Neste reencontro, nós conseguimos eleger o Mário Covas líder da Assembleia Nacional Constituinte. E como líder do PMDB, ele tinha a faculdade, em primeiro lugar, de escolher ou o presidente da comissão temática, ou das subcomissões, ou o relator. E o PFL, quando ele escolhia o presidente, podia escolher a relatoria. Isto foi normalmente sendo levado a efeito. Nós temos aqui o trabalho do nosso Carlos Mosconi, que foi brilhante, e deve estar relembrando com saudade do que eu estou contando, que é um pouco da história. Nós não estamos aqui dizendo o que aconteceu, porque fomos protagonistas dela. Quando chegou na comissão de sistematização, houve um impasse. A comissão de sistematização era que ia sistematizar todos os trabalhos, aqueles que sairiam da comissão temática, das subcomissões, para chegar até ela. Porque de logo se escolheu o Afonso Arinos para ser o presidente. Ora, com essa escolha, o PFL estava agasalhado e a relatoria cabia ao PMDB. Para ser breve nessa história, o Tancredo, antes de falecer, tinha uma espécie de compromisso com o líder do PMDB na Câmara, que era o deputado Pimenta da Veiga, mais tarde foi ministro das Comunicações. E Ulisses, que era natural de São Paulo, não tinha como desprezar o conterrâneo, tinha a simpatia pelo Fernando Henrique Cardoso, que depois foi presidente da República, mas também líder no Senado. E eu que vinha da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, no período difícil da bomba do Rio Centro, eu fui presidente de 81 e 83, caçado lá atrás, reclamei. Eu não podia concordar com isso. Naquela altura eu já tinha 30 e tantos anos de advocacia, sempre à frente, e criou-se um impasse. O Mário já não podia nomear um, porque havia um outro, e depois chegou um terceiro, e o resultado foi que um nosso deputado do Maranhão fez a seguinte sugestão, brilhante para São Paulo e para Minas, que era a disputa entre os colegas do PMDB. E o Carlos Mosconi vai relembrar agora de tudo aqui e dar um sorriso, porque eu tenho um débito com ele. Nesta hora, fomos para uma assembleia como esta, os 300 e tantos deputados do PMDB, Fernando Henrique falou primeiro, eu falei em segundo e o Pimenta da Veiga por último. Eu tentei anular o discurso do Fernando Henrique e do Pimenta da Veiga, dizendo como eu tinha sido deputado federal cassado, punido pela Revolução, cumprido os 10 anos,
A anistia não me alcançou, porque eu já tinha pago tudo, não tinha nenhum compromisso. E com isso, no primeiro escrutínio, o Fernando Henrique teve 80 votos, e eu e o Pimenta da Veiga empatamos nos 84. O Fernando Henrique foi eliminado e nós fomos para a segunda disputa. Na segunda disputa, eu botei 20 votos à frente do Pimenta da Veiga, porque aí o Senado votou em mim. Esta é a história da escolha do relator da Comissão de Sistematização, mais tarde relator-geral da Assembleia Nacional Constituinte, com o apoio do meu amigo, o deputado Carlos Mosconi. Quando dizem por aí que alguém me nomeou relator e depois me demitiu de relator, está ocultando parte da história e enodoando, inclusive, quem usa desse artifício. E lhes digo por quê. O trabalho que houve das emendas populares, com mais de 1 milhão de assinaturas, 122, 82 foram acolhidas pela mesa diretora, teve muita influência na Seguridade Social, no Sistema Único de Saúde. Eu me lembro do trabalho que deve ter tido o nosso Mosconi para relatar aquilo que os senhores não podem imaginar de pressão em cima. Eu me lembro, o Carlos Santana era o líder do governo, e a esposa dele, a doutora Fabiola, que tinham cada um uma linha, e que depois Mosconi teve que albergar tantas coisas, e que acabou depois rebentando nas mãos aqui do pobre relator, que até hoje leva cada paulada. Tudo que essa Constituição tem de ruim, eu sou o autor. O que tem de bom é esquecido. Mas eu quero aqui dizer, relembrar o que foi falado ainda há pouco. Cuidado com as alterações que estão querendo fazer na Seguridade Social. Cuidado. Porque, vejam, o artigo que trata desta matéria, em que os constituintes, a minha exceção, tiveram um brilho enorme, e como quem aponta caminho e indica soluções, conseguiram fazer, no capítulo da Seguridade Social, a seguinte expressão fantástica: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Vejam bem, a sociedade foi colocada no texto da Constituição. Para quê? Destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E o que é que obrigou o poder público? Obrigou a que ele cumpra, que ele observe os seguintes objetivos. Notem: 1, universalidade da cobertura e do atendimento. 2, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços de populações urbanas e rurais. 3, ainda há pouco foi lembrado pelo representante do ministro Pimentel, aqui, eu anotei o que disse o nosso Dr. Valdir Simão sobre o problema, inclusive, da assistência rural. A irredutibilidade do valor dos benefícios, a acuidade na forma de participação no custeio, a diversidade da base de financiamento. E se os senhores forem lá na frente, na saúde, vocês vão ver o chamado Sistema Único de Saúde, que foi tão combatido, terrivelmente combatido, por órgãos que tinham interesse de arredá-lo do lado público para ficar apenas do lado privado.